Champions e Champions, vamos então trabalhar revoluções burguesas. Antes de falar sobre revoluções burguesas, primeiramente, vamos entender o que significa a palavrinha burguesia. Começamos dizendo que ela vem da palavra burguês. Lá atrás, quase no fim da Idade Média, quase no fim do feudalismo, por volta do século XII, quase toda a Europa vivia no campo. As grandes cidades, como Roma, por exemplo, haviam sido abandonadas aos poucos, por falta de escravos, após as invasões bárbaras em 576 d.C. Assim, a pirâmide social da Europa era composta por reis, senhores feudais, lá em cima, religiosos e militares, também na parte de cima, e por burgueses e camponeses na parte de baixo. Vamos dar uma olhadinha nessa pirâmide social, então, Champions, da Idade Média. Olha só, Champions. Lá em cima é o rei, né? Aqui os nobres, né? Ele mesmo criava esses nobres, dava título. O clero, que é a igreja. Faltou aqui os cavaleiros, né? Que era o exército que dava sustentação a esses três aqui. E aqui embaixo, o povo. Sempre assim, Champions. Vocês acham que é diferente no Brasil de hoje? É o povo aí na luta, Champions. O povo dos 600. E por milhares de anos, isto não mudava nada. Ou seja, quem nasceu para ser nobre seria obrigatoriamente nobre. E quem nasceu para ser pobre seria obrigatoriamente pobre. Vou descrever rapidamente quem morava em cada degrau daquela pirâmide ali. Lá em cima, no cume da pirâmide, ficava o senhor feudal ou o rei. Este possuía muitas terras, chamadas de feudos. Gente, mas era muita terra mesmo. Daí vem a palavra feudalismo. Quem tinha terra, tinha poder. Mas isso não é muito diferente nos dias de hoje, né, Champion? Olha só, gente, isso aqui então é caracterizado como feudo. Gente, mas isso aqui era enorme, tipo assim, era Itajaí inteirinho, né? Mais, talvez Santa Catarina inteiro. Tem um senhor que era dono de tudo isso. Ele morava naquele castelo ali e vinha pessoas para trabalhar para ele, que não eram donos de nada. Apenas para sobreviver, porque as cidades faliram com as invasões bárbaras. O povo, a civilização foi toda pro mato, Champions. Andamos de ré, Champions. Aqui, então, o feudo, né, onde ficavam os camponeses, do lado de fora. O próprio senhor feudal também tinha a plantação dele. Às vezes os camponeses trabalhavam lá para poder pagar alguma coisa ao senhor feudal. E aqui nós temos eles, os senhores feudais. Aqui vocês observem um camponês, um servo, né? Trabalhando ali para eles. Isso aí durou por 1000 anos, Champion. A sociedade não evoluía, não ia para frente, era aquilo ali. Quem é nobre, quem é pobre é pobre. Certo, Champion? Um degrau abaixo daquele ali dos senhores feudais e dos reis, vinha o clero, que é a igreja católica da época, que também tinha muito poder, além de muita terra, pois era a única religião da Europa naquele tempo. Vamos ver aqui então, no vídeo, uma representação. Aqui nós temos um papa coroando o rei. Se o rei não fosse ungido, não fosse coroado, não fosse autenticado pelo papa, não ia tomar posse. Então a igreja também tinha muito poder naquele tempo. A ordem de um papa valia tanto quanto a ordem de um rei, ou mais ainda. Alguns historiadores chegavam a colocar a igreja no topo desta pirâmide social, até mesmo acima dos nobres e acima dos reis, pois muitas vezes exerceram mais poder do que estes. Era a igreja que dava sustentação espiritual e moral para tudo, inclusive a educação e a cultura. Abaixo do clero, ou seja, na pirâmide abaixo da igreja, vinham os militares, conhecidos também por cavaleiros, que protegiam os senhores feudais e a igreja. Vamos ver uma representação, uma figura a respeito dos cavaleiros, Champions. Olha eles aqui. E eu sei que desses vocês gostam, né? Porque os videogames que vocês jogam é sempre assim, ó, com esses caras malucos aí, cheios de algo na cabeça e tal. Um dia, a hora que eu tiver um salário melhor, eu vou comprar um desse aqui para fazer a representação aqui. Se possível, entrar com um cavalo aqui, tá, Champions? Eles nunca protegiam os servos, mas protegiam a terra onde os servos trabalhavam, pois eram terras dos seus senhores. Os homens lá do topo. E quem trabalhava pesadamente para esses grupos, então, esses 3 grupos de pirâmide social, ora, eram os camponeses, os servos, pois, pelo fato de não terem terras, estes
moravam fora dos castelos, nas terras dos seus senhores, sem serem donos de nada. Vamos ver os servos então, Champions! Aqui eles na labuta do dia a dia. Viviam apenas para trabalhar, comer, vestir, dormir, gerar filhos e sem esperança de crescimento, sem esperança de evolução, de subir naquela pirâmide, porque a sociedade era estamental, era estagnada, ninguém subia e ninguém descia. Eu sempre digo que um filho do nobre podia ser o pior dos filhos do nobre, mas ia morrer nobre, porque era nobre, Champion. Metade da produção os servos tinham que entregar aos seus senhores, além de que, alguns dias por semana, deviam ir no castelo ou no campo deles, dos senhores, para fazer algum serviço para eles. Na verdade, Champion, os camponeses não eram considerados escravos, isso é verdade, pois eles mesmos não podiam ser vendidos, mas eram tão vazios de esperança e tão miseráveis quanto aqueles, pois só trabalhavam para se alimentar, vestir, como eu falei, casar, gerar filhos e morrer. Afinal, quem eram os burgueses? O senhor enrolou e nem explicou quem eram os burgueses. Calma lá. Por volta do século XII, XIII, portanto, entre 1101 e 1300, uma luz começa a surgir na esperança de alguns servos deste pessoal do andar de baixo. É que nesses anos está acontecendo a Guerra das Cruzadas e muitos servos que foram às guerras, caso não morressem, óbvio, retornavam lá do Oriente trazendo objetos para serem vendidos na Europa. Quem nasceu para ser comerciante é isso, né, Champion? Consequentemente, começam também a aparecer as moedas que haviam sumido por centenas de anos, pois agora não dava mais para trocar coisas por coisas, porque eram muito longe uma cidade da outra. E muitos desses comerciantes também viram que podiam fretar navios para venderem mercadorias europeias lá no Oriente. Então eles traziam daqui, vendiam lá, traziam lá, vendiam cá. Aconteceu também que o serviço de artesãos, de sapateiros, de ferreiros, de artistas, etc., começam a ser valorizados, pois agora era possível confeccionar objetos e trocar por dinheiro, o que era impossível antes. Mas o senhor ainda não explicou quem eram os burgueses. Então, esses ex-servos, agora artesãos e comerciantes habilidosos, começam a fazer feiras para vender os seus produtos ali mesmo na Europa, um pouco longe dos castelos, em lugares que fossem rotas para possíveis mercadores. Estas feiras geralmente eram áreas cercadas de muro, e lá dentro ficavam os sapateiros, os ferreiros, os artífices, os tecelões, os marceneiros, enfim, todo mundo que fabricava alguma coisa. Vamos olhar o nome disso aí, Champions. São os burgos, Champions. Isso aqui são os burgos. Aqui dentro, ó. Aqui dentro, então, estava o ferreiro, o sapateiro, estava todo mundo que produzia o tecelão. E olha aqui, Champions, os muros, né, que cercavam isso aqui, sempre protegendo, Champions, contra ataques, invasões. Não é diferente dos condomínios de hoje, Champions, bem altos, para ninguém entrar. Assim eram os burgos. Então, quem negociava ali dentro, é isso, Champions. Quem negociava ali dentro, aquele pessoal ali eram os burgueses, porque o nome daquilo ali eram burgos. Os burgueses eram pessoas que não produziam nada, mas eles vendiam, compravam e vendiam com boa margem de lucro. Assim, dentro dessas vilas cercadas de muro, rolava muito dinheiro, muito ouro e muita gente foi ficando poderosa lá dentro. E por acaso, estas ilhas foram chamadas de burgos, que em alemão significa muro fortificado. Por consequência, quem fazia negócio ali dentro daqueles burgos era chamado de burguês. E daí surgiu, Champions, a burguesias. Vamos ver os burgueses então. Olha eles aí fazendo negócios, né? Tudo comprando, vendendo, aqui vem com uma caixa, aqui com um objeto. Os burgueses fazem muito negócio. Eles têm esse dom de comprar, vender. Geralmente compravam, como já falei, muito baratinho, vendiam muito caro. Vamos lá, Champion. Desde o início, ser burguês era sinônimo de ser explorador, pois o alvo deste sempre foi lucrar muito alto com tudo que negociavam. Cresciam o olho, exploravam mesmo. E hoje é diferente, Champion. Além disso, naquele tempo, os nobres e a igreja contribuíam para a má fama desses burgueses, pois viram que aos poucos eles foram ficando poderosos e ameaçavam os seus domínios.
Mas como os burgueses também pagavam bastante impostos, os reis e os senhores feudais e a igreja meio que deixavam eles crescerem. Até que um dia, esses burgueses passaram a desejar o poder do senhor feudal, do rei, e querer se libertar do controle da igreja. Daí começaram as revoltas burguesas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada uma destas revoltas iremos ver numa próxima aula. Champion, vou cantar esse funk a vocês, essa paródia estilo funk. Oi, oi, oi burguês, vem surgindo do meio do povo que é camponês. Oi, ele vem fazendo negócio e querendo o poder do rei. Quem vai comprar? Quem vai vender? Quem vai plantar? Quem vai colher? O burguês está com a grana da exploração. Pois o foco agora é ser rico e tomar o poder da nação. Oi, oi o rei, vem batendo e matando os que querem dar opinião. Ei, não vem não, tu se mete comigo, eu te mando pra uma prisão. Quem vai comprar? Quem vai vender? Quem vai plantar? Quem vai colher? O burguês está com a grana da exploração. Pois o foco agora é ser rico e tomar o poder da nação. Uhul! Não, o meu poder tu não vai tomar. Tu vai ter que te esforçar muito para sentar no trono que eu sento. Nós vamos cair em guerra. Rei, vou tomar o teu poder, rei. Eu estou cheio de grana, tu toma o meu dinheiro emprestado e tu não quer me dar o poder. Vou fazer guerra contra ti e tomar o teu poder porque eu sou o burguês.